for a good time, 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 living for the good time, 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 living for the good time, good time. Começamos mais um programa 5 minutos, prazer em ter vocês aqui novamente com a gente. Você sabe que a gente está aqui para trazer mais informações para melhorar a sua vida. Hoje estamos aqui com Pedro Richauski, que é filósofo, educador, teve uma larga experiência com palestras, mais de 10 mil palestras nesses 20 anos aqui. É uma pessoa que tem bastante experiência, conviveu com comunidades indígenas de Ji-Paraná entre 1988 e 98, foi colaborador de cursos de verão e programa de formação popular desde 1987 a 97 na PUC. Enfim, tem uma larga escala com toda essa parte de educação. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa experiência que ele teve com as comunidades indígenas e saber como que isso, como esse povo mais que tem uma, não digo nem primitivo, mas como que eles lidam com toda essa parte de saúde, de educação. E é isso que a gente vai falar. Tudo bom, Pedro? Tudo bom, Normando? Não, tá bom. Estar aqui. Pedro, conta um pouquinho pra gente de como que foi essa tua experiência com os índios, o que você sentiu? Então, essa experiência com os índios, de uma certa forma, ela vem de todo um trabalho de curiosidade em conhecer as culturas que a gente tem no país. Então, desde adolescente, quando eu estudava, já havia esse interesse. Uhum. E a oportunidade, ela surgiu bastante à frente, quando eu já estava terminando a universidade, faculdade. E justamente foi sair do livro, porque muitas vezes a gente conhece a história do índio pelo livro, e o que o livro conta nem sempre é a verdade. Sim. Porque é sempre o olhar de quem não está lá, é o olhar do branco. Então, na medida em que eu tive essa oportunidade de ir para o norte do país, de conhecer em loco, né, uma aldeia, para mim foi assim, entrar num mundo novo, né? Conhecer a diversidade cultural, entrar num mundo novo. E isso marcou muito a minha vida, que me fez voltar várias vezes à aldeia e desenvolver um trabalho junto às populações indígenas. Tá. Interessante. Agora, o que você sentiu de diferença, por exemplo, porque a ideia desse nosso quadro realmente é extrair pontos positivos de algumas situações, experiências que possam transportar para a nossa vida e que isso nos traga uma melhora de qualidade de vida. Com relação aos índios, você sentiu a parte de educação, por exemplo, mesmo a educação infantil, como que é isso? Como que é lidado isso com uma criança indígena para que ela se torne um adulto indígena? Como que é essa diferença de vantagens com relação à nossa sociedade? Como eu disse, a realidade indígena ela se apresenta como um mundo diferente do mundo que a gente vive, do mundo que nós nascemos, né? Que é o mundo ocidental, é o mundo que vive do consumo, é o mundo que vive pisando no concreto, na cidade. E olhando a educação, a cultura indígena, a educação propriamente dita, nós percebemos aí que a criança, desde o momento que ela nasce, ela não é só assumida pelo pai e pela mãe, mas pela comunidade. Então a educação é uma educação coletiva. As crianças aprendem coletivamente, as crianças, os jovens desenvolvem atividade junto com os adultos e é uma aprendizagem conjunta, porque a todo instante há essa aprendizagem. Então, para tirar água, para fazer uma caça, para colher uma fruta, para plantar um produto. Então há uma diversidade de atividades e a cada atividade a criança vai interagindo. Sim. Desde quando nasce. Então, de uma certa maneira, você acha que essa inter-relação pessoal física é muito maior no meio indígena, que hoje está tudo informatizado, né? Então cada um está meio que cada um por si. E às vezes a gente acaba ficando sentado na frente do computador e não agindo. Você acha que dentro da comunidade indígena então existe esse estímulo mútuo? Aí depende da comunidade indígena, porque nós temos hoje, podemos dizer, três
3 maneiras diferentes que o índio vive. Tem um índio mais isolado, tem um índio semi-isolado, que é aquele que tem contato, está na aldeia, mas tem contato com o branco através da venda de produtos. E tem aqueles que já não estão mais nas aldeias, estão nos bairros, nas pequenas e grandes cidades. Então esses já perderam em grande parte as suas tradições, a sua língua, já praticamente fazem parte desse mundo do consumo, desse mundo mais ocidental. Agora, os semi-isolados são aqueles que mantêm ainda suas tradições, suas danças, passam para as crianças através dos pajés, através dos pais. Quer dizer, entre os índios existe todo um contexto de ensinar a cada momento da vida, de manhã à tarde e à noite. Tudo serve como ferramenta de aprendizagem. Ferramenta. Em parte, eu acho que isso falta um pouco para a gente, né? Usar essa lição da gente conseguir aprender com coisas do nosso dia a dia. Porque nós estamos tão automatizados, tão assim, que não prestamos atenção ao nosso dia a dia, o que dá para aprender com isso. Não, isso é normal. Então, acaba passando por cima, né? E depois, assim, pela experiência que eu tive nesses 13 anos de contato com a população indígena do norte do país, que eu circulei ali na região de Rondônia, do Acre, uma parte ali da região amazônica, foi perceber que não existe uma rotina na vida do índio. Interessante. Não existe uma rotina que você acorda de manhã e vai fazer sempre as mesmas coisas. Então, se ele, por exemplo, vai tomar um banho, mas no caminho do rio ele vê um animal, vê um porco do mato, ele deixa para tomar banho depois e vai buscar a caça, porque para ele é importante o alimento. Então, se ele vai para a roça, mas surge um imprevisto de alguma coisa que ele precisa fazer fora o que ele está querendo fazer no momento, ele vai fazer, porque ele não segue o relógio. Entendi. O índio não segue o relógio, não segue... ele segue o tempo que ele tem. Ele vive o tempo que ele tem, e vive com intensidade. E ao mesmo tempo, essa relação afetiva é muito forte. Esse contato da criança com o adulto, do adulto com a criança, no dia a dia, se faz de uma forma muito próxima. Diferente, podemos dizer, de nós que nascemos e muitas vezes devido às situações sociais, o pai já pega a criança e coloca numa creche. Então mal vê a criança durante o dia. Não há essa interatividade, não há esse toque, esse contato. E o índio não. O povo indígena, a família indígena, o banho, a caça, a pesca, a própria criança, o bebê, ele acompanha a mãe grudado praticamente à mãe no dia a dia. Então isso é muito importante para o equilíbrio pessoal, para a preservação da cultura, das tradições. Então toda essa diversidade que acontece no dia a dia. É interessante o que você falou, que dessa diversificação do dia a dia, de não ficar nessa... porque hoje em dia nós ficamos muitas vezes até entediados, né? Então nós não sabemos o que fazer muitas vezes. Às vezes fica aquela situação, nossa, mas tá chovendo, então eu não sei o que eu vou fazer. E o índio não para, né? Ele não importa se está chovendo ou se está indo, ele sempre vai arrumar alguma outra coisa que vai implementar o dia a dia dele. Eu vejo que hoje em dia muitas pessoas acabam entrando em depressão por conta disso, né? Sim, e ao mesmo tempo também hoje, principalmente as comunidades semi-isoladas, elas têm uma interatividade também com os bairros, com as cidades próximas onde eles vivem, e já algumas coisas já estão indo para a aldeia também a nível de tecnologia, em benefício do seu bem viver. Então, também algumas comunidades indígenas já têm eletrodomésticos, já mudaram um pouquinho a forma de construir a casa. Quer dizer, estão assimilando, estão se enculturando diante dessa realidade cada vez mais forte no seu dia a dia, na sua vida. Então isso acaba mudando também, é um exemplo que parece que quanto menos informações tecnológicas nós temos, mais humanos nós somos, né? E tem o lado negativo e o lado positivo. Sim, exatamente. Né? Quer dizer, há uma integração, há um enriquecimento cultural, mas também há uma perda de valores que já vinham de uma tradição. Né? Então é uma coisa meio paradoxal. Acho que o ideal seria realmente o equilíbrio entre as duas partes, né? Conseguimos ter a tecnologia, mas humanizarmos essa tecnologia ao nosso favor, né? Sim, elas são ferramentas, né? E eu penso que nós podemos integrar
esses valores novos, essas tecnologias e ao mesmo tempo também conviver, preservar aquilo que é fundamental das nossas culturas, Sim. como eles tentam. Ah, E vem sim. tentando e vem fazendo esse trabalho. Manter a sua identidade, mas ao mesmo tempo usufruir de tudo isso que tem hoje em dia, né? Com certeza, e você vê ali muitos jovens estudando, fazendo cursos universitários e voltando para a sua aldeia para poder utilizar essa ferramenta de estudo em prol da própria comunidade. Agora, será que tem diferença do índio que, por exemplo, conviveu aqui na cidade, quando ele volta para a aldeia, será que existe esse contraste de cultura? Você chegou a enxergar alguma coisa assim? Aí depende muito de cada um. Né? Eu vi experiências diversas e, ao mesmo tempo, assim, muito enriquecedoras o retorno de muitos jovens que fazem curso universitário, principalmente na área de antropologia, na área sociológica, na área cultural. Então, são focos específicos que vão contribuir justamente em benefício da comunidade. Legal. E há uma integração. Legal. Bom, estamos aqui conversando com Pedro Richalski. Voltamos daqui a pouquinho no próximo bloco. For a good time, good time, good time, good time, good time.